Comigo, por favor, Atos capítulo 4, e hoje nós vamos estudar de Atos capítulo 4 até o capítulo 11 o versículo 11 do capítulo 5. Atos de 4 a 32 ao versículo 11 do capítulo 5, tá bom? Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já participou de algum tipo de curso de primeiros socorros? Já, alguns de vocês, né? Alguns de vocês já. Então tá, então muito bem. Então uma das primeiras coisas que nós aprendemos, ou que é dito para nós nesse curso, é que nós devemos manter calmos, certo? Nós devemos manter a calma e inicialmente devemos avaliar a situação de quem nós estamos ajudando, não é isso? Não é isso? Então tá bom. E um curso que eu já fiz, muito tempo atrás, acho que eu estou ficando velho, Kleber. Mas muito tempo atrás, eu estava fazendo as contas, tem pelo menos uns 26 anos, mais ou menos. Esse foi o primeiro que eu fiz, foi quando eu comecei a dar aula de natação. Quando eu fui contratado por uma academia lá no Brasil, eu estava entrando na faculdade, e eu fui contratado, então, mas eu tive que fazer esse curso de primeiros socorros, ok? Então, um desses cursos, né, essa pessoa que estava dando o curso, ele nos contou uma história que aconteceu, e ele usou isso como uma ilustração para que nós possamos também aprender algo com isso. Então ele contou o seguinte, que uma mulher estava andando pela rua, passou e viu um homem deitado na calçada. Ela passou, viu o homem deitado na calçada, o sol estava muito quente, o homem estava vestido, estava lá deitadão com a boca aberta. Essa mulher, então, não pensou duas vezes. Chegou, mexeu no rapaz, já abriu a boca dele, já fez lá uma massagem cardíaca, já meteu uma respiração boca a boca nele. Sem perguntar, sem nada. E o cara acordou todo assim, assustado. Falou, o que é isso? O que é isso? Eu falei, não, achei que você estava aí morrendo, você estava ali. Não, estou só dormindo, eu trabalho aqui na construção, estou aqui no meu horário de almoço, estou só descansando, né? E a mulher ficou toda constrangida e foi embora. Isso é uma história verdadeira, ele disse que essa história é verdadeira, ok? Então, vamos lá. A intenção desse instrutor era mostrar para nós que nem sempre, nós podemos imediatamente dizer, com base na aparência externa, que uma pessoa parou de respirar, certo? Nós não podemos fazer isso. Ele diz, primeiro, tente um contato com a pessoa, pergunte o nome, pergunte, você está bem? Depois ele disse, se possível, toque na pessoa primeiro. Depois, verifique os sinais vitais, verifique o pulso, verifique a frequência cardíaca. Põe o ouvido pertinho do nariz, vê se você escuta alguma respiração e assim por diante, né? Mais ou menos assim? Então tá bom. E de maneira semelhante, hoje, é sobre isso que eu quero falar. De maneira semelhante, você nem sempre pode falar sobre a saúde de uma igreja baseado na sua aparência externa. E quando eu falo saúde da igreja, eu estou falando da saúde da igreja pessoas. Amém? Então, nem sempre nós podemos avaliar essa saúde externa. Eu vou usar um exemplo claríssimo da minha esposa, que estava aí recentemente passando por algumas dificuldades de saúde, mas se você olhasse para ela, externamente falando, você não falava que ela tinha nada, que ela não precisava de uma cirurgia, que ela não estava sangrando muito ultimamente, passando mal, tendo crises de ferro muito baixo, crises de fraqueza e tudo mais. Então, você olhando para ela externamente, você não diria isso, mas o problema estava interno. E a mesma coisa que eu quero chamar a atenção para nós hoje. Então, é difícil para nós olharmos, eu aqui olhando para vocês externamente, eu estou vendo que todo mundo aqui está bem. Graças a Deus por isso. Mas só se eu chegar numa conversa um pouco mais profunda e vocês realmente se abrirem com o que realmente está acontecendo com vocês, é que eu vou saber se existe ou não algo errado de verdade. Então, é exatamente sobre isso que eu quero conversar essa noite com vocês. Segundo o texto que nós vamos ler agora juntos, a Bíblia nos diz que existem, ou a Bíblia nos dá esses sinais, que existem alguns sinais vitais que nós precisamos identificar dentro da igreja. Esses sinais vitais é que nós queremos
discutir hoje, tá bom? Então vamos lá para o nosso texto. Atos, capítulo 4, e a partir do verso 32. Atos 4, a partir do verso 32, porque semana passada eu já fui até o verso 31, tá bom? Então vamos lá. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocaram aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante o levou e o colocou aos pés dos apóstolos. E então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro então lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram-na ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que nós vamos hoje identificar alguns sinais vitais na igreja, ok? Então o primeiro sinal é que nós, como crentes no Senhor Jesus, como igreja de Cristo aqui na terra, nós precisamos ter unidade. Unidade é o primeiro sinal vital para a igreja. O versículo 32 começa com uma afirmação sumária da igreja primitiva, e ela nos diz que a igreja era unida. Eles tinham um coração e uma mente. E a igreja era unida de 2 maneiras nesse sentido aqui. Vamos ver essas 2 maneiras. Primeiro, eles eram unidos no âmbito interno. Eles eram unidos internamente. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Aqui estava uma igreja que realmente se importava uns com os outros. Nas igrejas que estão vivas, as igrejas que estão saudáveis, as igrejas que estão bem, uns se preocupam com os outros. Eles têm alcance no âmbito interno e se ministram uns aos outros, ou seja, nós cuidamos um dos outros, nós cuidamos na saúde mental, nós cuidamos na saúde espiritual e nós cuidamos também das necessidades físicas uns dos outros. Vamos ler mais tarde sobre isso aqui, mas agora eu quero que nós vejamos que essas igrejas cuidam dos seus. Como pastor dessa igreja aqui agora, dessa aqui que eu estou dizendo, de Cliff Oak Church, eu continuo sendo grato pela forma de como nós cuidamos uns dos outros, no sentido de nos ensinarmos,
de participarmos juntos dos nossos cultos, das mães, das professoras, das salinhas de escola bíblica para as crianças, dos ministérios de homens, de mulheres e tudo mais que acontece aqui na igreja. Então eu sou grato a Deus porque nós cuidamos nesse sentido uns dos outros. As pessoas aqui também se ajudam. Nós vemos, muitas vezes nós não sabemos, mas quando sabemos que alguém está passando por necessidade, a igreja está sempre pronta a ajudar, está sempre pronta a doar, está sempre pronta a pegar do que é seu e ajudar quem está passando necessidade. E eu sou grato a Deus por causa disso. Longe de sermos perfeitos, diga-se de passagem, existem muitas coisas para ser melhorada, mas existe esse tipo de unidade no corpo da igreja. Então nós precisamos ser unidos nesse sentido. Não estou dizendo, de novo, não estou dizendo que somos perfeitos, mas também não estou dizendo que nós não fazemos. Nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? Nada é tão bom que não possa melhorar. Pode melhorar? Com certeza pode. Talvez uma das coisas que eu vejo que uma das coisas que nós precisamos melhorar é a comunicação. Vocês já ouviram aquele ditado lá? Eu sou do interior de São Paulo. Você sabe que lá nós temos um ditado meio esquisito, né? O interior de São Paulo diz assim que quem não se comunica se estrumbica. Já ouviu falar isso? Quem não se comunica se estrumbica. O que é isso? Quem não se comunica vai acabar perecendo. Por quê? Porque como é que eu vou saber se algo acontece com você se você não me falar, pastor Cleber? Eu já falei que eu tenho Espírito Santo, não tenho bola de cristal. Né? A gente não é adivinho, a gente não sabe. As pessoas não sabem, então nós precisamos comunicar. E uma das coisas que nós fazemos é comunicar. Nós colocamos no grupo de oração, nós pedimos se pode ser aberto, nós colocamos no grupo de oração, nós conversamos com as pessoas, então nós vamos com uma ou outra pessoa em particular, nós pedimos ajuda. Então nós precisamos fazer isso. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho problema é de pedir ajuda. Tem uma coisa que eu não tenho problema é de pedir oração. Não tem problema nenhum fazer isso. Então nós precisamos exercitar essas coisas, tá bom? Agora, uma outra maneira que essa igreja que estava unida, ela também era unida não só no âmbito interno, mas também no alcance externo, lá fora. E o verso 33 nos diz isso. Ele diz o seguinte: com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Veja, o versículo 33 nos fala do serviço ao público externo. E que o que chama a atenção nesse versículo que nós acabamos de ler é exatamente como ele começa. Ele começa com um grandioso poder e termina com grandiosa graça. Grandioso poder e grandiosa graça. E bem no meio dessas duas coisas, como se fosse um sanduíche, está lá a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem proclamada. Por quê? Porque primeiro porque eles tinham um poder que eles receberam do Espírito Santo para proclamar. Depois, eles tinham a graça recebida por meio do Senhor Jesus Cristo por causa da ressurreição dele. Então, ele nos chama a essas coisas. Então, ao versículo sobre o alcance público, sobre evangelismo, sobre o testemunho dos santos lá fora. Um dia eu brinquei com alguém aqui. Alguns de vocês vão lembrar dessa pessoa, não vou falar o nome não. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá bom? Um dia a gente estava aqui fazendo o coffee morning, e a gente estava ali dando panfleto, convidando as pessoas para vir para a igreja, e tudo mais. E aconteceu, no meio da semana, uma coisa desagradável com alguém que estava aqui na igreja, com um dos comerciantes aqui nessa ruazinha aqui de lado. E essa pessoa ficou muito brava. Não, porque tem que resolver. Era alguma coisa relacionada a dinheiro, precisa devolver, precisa isso, precisa aquilo. Se não devolver, eu vou lá e vou quebrar tudo, hein? Eu falei, isso, vai lá, quebra tudo. Depois, no sábado, você vai lá e leva um panfletinho, chamando para vir para a igreja, convidando para vir para a igreja. Aí ele olhou para mim assim, eu falei assim, que tal se a gente orar a esse respeito? Que tal se a gente ter um approach diferente, se a gente enfrentar esse desafio de uma maneira diferente? Bom, resumo da ópera, nós oramos, nós conversamos, ele foi lá, conversou, resolveu, e o dinheiro foi devolvido. Agora imagine se ele tivesse agido com a cabeça quente. E é esse o ponto aqui. Como é que nós falamos com os nossos vizinhos? Como é que nós falamos com aqueles que estão ao nosso redor? Como é que nós nos comportamos para depois nós virar para eles e falar assim, viu, vamos para a igreja com a gente? Vamos lá para a igreja, vai lá para a minha igreja, vai lá visitar a minha igreja. Não é assim que vocês falam? Vai lá visitar a minha igreja. É tão legal lá.
Só eu que não sou, mas pode ir lá que tem gente legal. Né? Nós agimos assim muitas vezes. Mas não é isso que nós vemos que esse povo fazia. Né? Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Quando a igreja está unida nesse tipo de esforço evangelístico, grande é o poder, grande é o favor de Deus para a sua igreja. Uma das razões pela qual nós continuamos crescendo como igreja é porque a nossa igreja é unida no nosso trabalho com o público externo também. A igreja não é grande, a nossa igreja não é considerada uma igreja grande. A nossa igreja não é uma mega church, como eles dizem. Até no Brasil hoje está na moda mega church, né? Mega church. Tudo é church. Já viu? Já foi na, sei lá, fala um bairro aí. Fala um bairro aí, vai. Hã? Foi no Morumbi Church, ó, a Carol já foi longe já. Carol foi no Morumbi Church, está na moda, church, tudo é church, né? Mas não é disso que eu estou dizendo, eu estou dizendo de uma igreja que cresce no âmbito espiritual, uma igreja que continua sendo amadurecida quando entende que existem essas necessidades. É bom crescer em números? Claro que é, mas eu já falei isso uma vez para vocês, mas repito, o Senhor Jesus, Ele não quer uma igreja cheia de gente. O Senhor Jesus quer uma igreja cheia de crente. É isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que nós vamos lá, evangelizemos e deixa que Ele faça o resto, porque é Ele que vai converter, Ele que vai mudar o coração e Ele que vai trazer. O nosso papel é ir e pregar. Então, que nós possamos fazer essas coisas, né? E nós temos, graças a Deus, tendo a oportunidade de abençoar a comunidade ao nosso redor. Nós participamos da fé nas escolas, nós compartilhamos do evangelho com eles, eles vêm aqui, nós compartilhamos da nossa fé com eles, eles aprendem. Outras pessoas do Night Shelter, por exemplo, do Sem Teto, por aí, durante 3 meses eles vieram para a igreja, eles receberam alimento na igreja, receberam roupa da igreja, receberam um teto quente para dormir, principalmente no inverno. Então, quer dizer, nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Agora, nós não podemos esquecer que a maior necessidade dessas pessoas não é comida, teto, não é nada disso. A maior necessidade dessas pessoas é o evangelho. Eles precisam de tudo, mas eles precisam mais ainda de Cristo. Então, nós não podemos esquecer dessas coisas não podem sair do nosso foco. O melhor presente que você pode dar a alguém é o presente do evangelho. Esse é o melhor presente. Nós estamos então, lembra, checando os sinais vitais. Então nós já vimos aqui o primeiro deles, que é a necessidade da unidade. A segunda coisa, nós precisamos também ter generosidade. Unidade é diferente de generosidade. Vamos lá então. As igrejas que são saudáveis, as igrejas que estão vivas, são generosas também de 2 maneiras. Em primeiro lugar, generosos com nossos bens. Generosos com os nossos bens. Veja os versos 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos e que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Irmãos, hoje em dia está acontecendo uma inversão de valores. E é impressionante essa inversão de valores que está acontecendo. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Quando nós sabemos que coisas são para serem usadas e não amadas, e as pessoas é que são para ser amadas. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos: um novo mandamento eu lhes dou. Diga aí para mim qual é o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como... Então vamos lá. Então o Senhor Jesus falou isso para nós, e nós dizemos que somos discípulos dele. Então nós precisamos colocar as coisas em ordem aqui. As coisas precisam voltar para os seus valores originais. Nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Coisas são para serem usadas, as pessoas são para ser amadas. Nós não usamos pessoas, amém? Pelo menos não deveríamos. E nós temos visto isso ao redor do mundo inteiro. Nós vemos campanha para salvar árvore, nós vemos campanha para salvar cachorro, gato, papagaio, periquito, tudo, nós vemos campanha para tudo. Para tudo. No entanto,
Em vários países que eram considerados cristãos, em vários países que eram considerados tradicionais, nós vemos, por exemplo, o Congresso Nacional legalizando a lei do aborto. Quer dizer, salva a árvore, animal, papagaio e periquito, mas o bebê pode morrer. Estão vendo a discrepância? Estão vendo a diferença de valores aqui? Eu não estou dizendo que cachorro, gato, papagaio, periquito e árvore não são importantes. Eles são importantes, mas eles não são mais importantes do que um bebê no ventre de uma mãe. Eles não são mais importantes que pessoas. Entendem? Essa é a inversão do valor. As pessoas estão matando por brigas banais. Outro dia eu vi no jornal uma câmera do trânsito em São Paulo que pegou o cara que ele estava parou no semáforo, o cara parou atrás dele, eu não sei por qual foi o motivo, o cara que estava atrás saiu do carro, tirou o revólver, deu 3 tiros, voltou para o carro, saiu, desviou e foi embora como se nada tivesse acontecendo. Assim está o mundo hoje. Assim está o mundo hoje. Então, a inversão de valores é tamanha. A Bíblia diz aqui para nós que os primeiros crentes, eles percebiam a necessidade no meio do corpo, eles vendiam as suas propriedades, por quê? Porque as coisas eram para ser usadas, não eram para ser amadas, eles vendiam as suas propriedades e iam ajudar quem estava necessitado. E o pastor não está falando para você vender sua casa, seu carro não, viu? Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando aqui de um momento diferente na história da igreja, nós estamos falando de um momento específico na história da igreja, porque se você fosse crente nessa época, a primeira coisa que você ia perder era seu trabalho. Depois eles iam te tirar da sua casa, depois eles iam tomar seus bens, e aí você estava na rua sem nada, e quem é que ia te ajudar? Quem é que ia te ajudar? A igreja. Os irmãos da igreja iriam te ajudar. Ok? É sobre isso que nós estamos falando. Então, desculpe. Eles então vendiam as propriedades e então dividiam, traziam para ser dividido em todo mundo, para que eles pudessem ter o que comer, ter o que vestir e tudo mais. Eu já falei também sobre isso antes. Nós temos essa comparação, por exemplo, com o comunismo. O que o comunismo faz? O comunismo diz o seguinte: o que é seu é meu, e eu só te dou se eu quiser, e mesmo assim você vai ser forçado a me servir. É isso que o comunismo faz. O que o país comunista faz? O país comunista te deixa à mercê. O que os comunistas fazem? Eles te deixam à mercê deles mesmos. Eles te dão, mas eles puxam a rédea e te enforcam de preferência, para que você sempre necessite dele. É isso que eles fazem. Certo? Comunismo é o que é seu, é meu. Cristianismo é o que é meu, pode também ser seu. Isso é generosidade. O que é meu pode também ser seu. Isso é generosidade. Essa é a diferença. De novo, a nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja generosa. Essa igreja está de pé, pela graça de Deus, durante 150 anos. Essa igreja comemorou o ano passado 150 anos de história. E essa igreja só está em pé até hoje, primeiro, por causa da generosidade de Deus com ela e por causa da generosidade dos irmãos uns com os outros. Nós dizemos que nós devolvemos 10% daquilo que Deus nos dá, não é verdade? De tudo que possuímos. Por quê? Porque Ele tem sido generoso conosco, nós também então devemos demonstrar de volta essa generosidade. E graças a Deus pela generosidade da igreja. O que seríamos de nós se as pessoas não contribuíssem para o sustento da igreja? O que seria da vida do pastor? O que seria da vida de algumas pessoas? O que seria da vida dos missionários que nós ajudamos? O que seria de nós? Claro que Deus, Ele tem os meios dele de fazer, mas nós estamos falando desse meio específico, que é o meio que Ele escolheu para fazer. Então, graças a Deus por isso. Nós precisamos ser generosos, e generosos com os nossos bens. E nós precisamos também, em segundo lugar, sermos generosos na nossa adoração. Carol falou e falou muito bem, que você ofertar, você dizimar, você trazer aqui a sua oferta também é um ato de adoração ao Senhor. Mas também, nós vamos falar agora do outro tipo de adoração, que é a adoração propriamente dita. Os versos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. A Bíblia aqui nos apresenta um homem chamado Barnabé. Nós vamos ver mais sobre Barnabé mais para frente. A Bíblia diz que o seu nome era José,
Mas os apóstolos lhe deram outro nome, deram como se fosse um codinome, um apelido para esse homem. Então ele se tornou Barnabé, porque eles consideravam aquele homem um encorajador, ou que significa o encorajador, ou filho da consolação, aquele que consola. Isso é muito bom, não é? Imagina, as pessoas da igreja trocarem o seu nome por causa da maneira que você vive. Os irmãos da igreja te darem um novo nome por causa da maneira que você vive. Aqui então tem um homem na igreja que todos reconhecem como o consolador, como um homem que era generoso na sua adoração, que era generoso com os seus bens, que era generoso edificando uns aos outros com palavras e nunca depreciando ninguém. Foi Barnabé que mais tarde traria o apóstolo Paulo, depois de convertido, para ter com os discípulos. E foi Barnabé que ele vira para eles e fala: está tudo bem, ele agora é um irmão. E os discípulos falaram: você está doido trazer esse homem aqui? Esse homem até pouco tempo estava matando todo mundo, estava perseguindo a igreja, você está trazendo esse homem aqui? E ele vira, e ele é ali o intermediador. Ele fala: não, calma, vocês me conhecem. De certa forma ele diz: vocês me conhecem, eu não traria ele aqui se fosse diferente. Barnabé é como se ele estivesse dando um atestado de liberdade para Paulo transitar no meio dos crentes, falando assim: olha, receba ele como se recebesse a mim, porque agora ele é um irmão em Cristo. É isso que Barnabé faz. Barnabé também foi aquele que mais tarde levaria João Marcos numa viagem missionária. Esse João Marcos que Paulo não quis saber dele, porque um tempo atrás João Marcos deu uma pipocada e não quis mais viajar. Não, peraí, eu não sei, não sabemos muito bem o que aconteceu. E aí Paulo vai sair em viagem missionária, tudo pronto, e Barnabé fala: viu, vamos levar João Marcos. Paulo fala: comigo não, aquele pipoqueiro, comigo não. Ele deu para trás, vai dar de novo. E Barnabé vira para Paulo e fala assim: ô, você não é o bambambam também não. Aqui eu estou parafraseando, tá? Você não é o bambambam também não. Do mesmo jeito que nós pregamos, que nós temos que perdoar, que nós temos que amar, você precisa viver também, queridão. Está falando com Paulo, tá? E a briga foi tamanha, então, que nós sabemos que em vez de uma, agora, o pastor Hernandes fala muito isso, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, em vez de uma viagem missionária, agora tem duas, porque Paulo vai para um lado com Silas e Barnabé vai para o outro com João Marcos. Mas tudo na providência de Deus. Mas Paulo precisava aprender aquilo. E Barnabé foi o responsável por isso. E nós vamos ver isso mais tarde. Então, repare que a igreja viu algo nesse homem que eles realmente gostaram. Eles viram um homem que era generoso em sua adoração, sempre falando palavras de encorajamento, sempre ensinando, sempre encorajando todo mundo, sempre doando, ajudando no que era necessário. E os apóstolos disseram: vamos dar outro nome para esse homem. Vamos dar um apelido para ele. O nome dele vai ser, que alguns chamam, José da Consolação, ou das Consolações. Você tem um apelido? Sabe que você tem um apelido na igreja? Sabe que eu tenho um apelido na igreja? Fora o Mr. Simpatia. Sabe que nós temos um apelido na igreja? Barnabé chegava, o ambiente mudava. Por causa da presença de Barnabé. Barnabé deixava o ambiente e as pessoas diriam: cara, esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Ele é um encorajador. Eu realmente gosto desse homem. Eu não queria que ele fosse embora, não. Eu queria que ele ficasse mais um pouco. O que as pessoas dizem quando eu e você chega num lugar? O que as pessoas dizem a nosso respeito? O que elas dizem quando nós vamos embora? Quando nós saímos daquele ambiente, quando nós saímos daquele lugar? O que será que elas dizem? Será que nós temos um apelido? Não estou falando desses apelidos pejorativos, não. Eu estou falando aqui do mesmo apelido que recebeu Barnabé. Estou falando de orelhudo, barrigudo, careca, nada dessas coisas. Estou falando de um apelido, porque esse apelido que Barnabé recebeu foi um apelido amoroso. Foi um apelido que as pessoas deram pela pessoa que ele era, pelo testemunho que ele dava, pela maneira que ele vivia. Será que nós temos um apelido assim? Será que quando nós chegamos num lugar, muda o ambiente? Será que quando nós saímos, as pessoas falam: poxa, você já vai?
Está tão cedo. A sua presença nos agrada. As igrejas que são vivas, irmãos, elas estão cheias de pessoas como Barnabé. Esse é um sinal vital da igreja. A igreja precisa estar cheia de Barnabé. E isso eu estou falando também para as moças, para as mulheres. Seja uma Barnabéia. E a igreja precisa estar cheia de Barnabé. Pessoas que são generosas na sua adoração, pessoas que são generosas nas suas afeições, pessoas que são generosas nos seus bens, pessoas que são generosas em todos os sentidos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 11, ele diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Assim deve ser a igreja. Então, lembrando, primeira coisa que a igreja deve ter, o sinal de vitalidade, sinais vitais da igreja. Primeira coisa, unidade. Segunda coisa, generosidade. Terceira coisa, que eu acho que é a mais difícil de todas, autenticidade. Autenticidade. Nós vamos ver agora o capítulo 5, dos versos 1 a 11. Eles são memoráveis para nos ensinar isso. Nós acabamos de ler sobre Barnabé, certo? O homem generoso com sua adoração, generoso com seus bens. A Bíblia diz que, como osso, Barnabé vendera suas terras e trouxe os valores aos pés dos apóstolos, para que eles fossem então distribuídos para ajudar todo mundo. E aí nós vemos então um homem chamado Ananias com sua esposa Safira. Também vendeu a propriedade com conhecimento, consentimento da sua mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si e levou o restante para ser depositado aos pés dos apóstolos. O que houve de errado com Ananias? Onde foi o erro aqui? Não havia nada de errado com Ananias e Safira em manterem parte do dinheiro, parte da venda que eles fizeram, correto? O problema não foi esse. O que foi errado foi que eles agiram como se o dinheiro que eles trouxeram para a igreja fosse todo o dinheiro que eles tinham. Ou seja, eles viram Barnabé fazendo aquilo e as pessoas louvando a Deus pela vida de Barnabé, então eles olharam e falaram assim: nós queremos isso também. Nós queremos isso também. E Pedro, divinamente guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe disso. E ele diz, então, versos 3 e 4, então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebera pela sua propriedade? Ela já não te pertencia, ela já não era sua, Ananias. E depois de vendida, o dinheiro também já não era seu. O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então Pedro mostra que o pecado de Ananias não foi que ele não tenha trazido todo o dinheiro que ele recebeu. O pecado foi que ele quis ser exaltado por uma coisa que ele não foi, que ele não fez. Ele queria ser reconhecido como sendo uma pessoa que na verdade ele não era. Então faltava aqui autenticidade em Ananias e Safira. O pecado de Ananias foi que ele agiu como alguém que ele não era. É exatamente um dos problemas maiores da igreja hoje. Nós agimos como pessoas que nós na verdade não somos. Ele era um hipócrita e muitas vezes muitos de nós somos hipócritas. Talvez ele tenha visto a forma, de novo, de como o ato que Barnabé fez encantou as pessoas, e então ele virou e falou assim: olha, eu preciso disso também. Eu preciso fazer uma média com esse povo, num linguajar mais contemporâneo para vocês. Eu preciso fazer uma média, preciso fazer um agrado para esse povo, para ver se eles gostam de mim, igual eles gostam de Ananias, igual eles gostam de Barnabé. Eu quero que as pessoas notem em mim isso também. Então, Pedro desmascara a hipocrisia de Ananias e diz: você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Versos 5 e 6, ouvindo isso, Ananias caiu
morto. Morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e o levaram. O coração de Ananias o enganou. Se tem uma coisa que é enganosa na vida do crente, na vida de qualquer um de nós, é o coração. Pare com esse jargãozinho evangélico de falar assim, siga o seu coração, irmão. Siga o seu coração e vá direto para o inferno. Não siga o seu coração, porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Porque o nosso coração quer, deseja as coisas da carne. O nosso coração quer e deseja as coisas que não prestam. Então não siga o seu coração. Em nome de Jesus. O coração de Ananias o enganou. A sua gana pelo reconhecimento foi maior do que a sua vontade de ajudar de verdade. Não teria problema nenhum se ele tivesse vendido a propriedade, pegar lá, sei lá, vendi por 100, tá bom, vou pegar 10, vou pegar 5, vou trazer aqui para a igreja e vou ajudar. Não teria problema nenhum com isso. Ninguém mandou ele vender para começo de conversa. Ninguém pediu que ele vendesse. A Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia também não fala nada acerca de Barnabé, que pediram para ele fazer. Não, ele fez o que ele quis. Entende? O problema não foi o ato em si, o problema foi a intenção com esse ato. O problema foi a mentira, o problema foi o engano, o problema foi a hipocrisia desse homem e dessa mulher em virem querer um reconhecimento que na verdade não lhes era devido. Esse foi o problema. E veja o que acontece depois. O ego aqui falou muito mais alto. E veja o que acontece depois. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber do que havia acontecido. E Pedro então lhe pergunta, diga-me, bênção, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Foi esse o preço? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Com a cara mais deslavada do mundo. E não é exatamente assim que nós também fazemos? Nós mentimos com a cara mais deslavada do mundo. Nós falamos que fizemos o que não fizemos, falamos que vamos fazer o que não temos a intenção nenhuma de fazer. Nós fazemos exatamente isso, irmãos. E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro então lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Nós lemos no início hoje sobre um grandioso poder, nós lemos sobre uma grandiosa graça, e agora nós lemos sobre um grandioso temor. Começou bem, mas terminou meio mal o negócio aqui, né? Começou com grande poder, grande graça, mas termina com temor. E esse temor que nós estamos falando, que não é o temor que nós devemos ter, não. Eles ficaram foi com medo mesmo. Eles ficaram com medo de morrer. Falou, acho que é bom não parar com essas passagens, porque vai morrer tudo, hein? O Espírito Santo está revelando para esse Pedro aí, ele vai chegar aqui e não vai dar certo esse negócio. É bom não parar de mentira. É bom não parar de brincar de ser igreja. É bom não parar de brincar de hipocrisia. É bom não parar com isso. O pecado de Ananias e Safira foi muito mais do que ganância, mais do que orgulho. O pecado foi de egocentrismo. O pecado deles foi também hipocrisia. Eles estavam representando pessoas que eles não eram para a igreja. Eles se mostravam como pessoas que eram boas, pessoas que tinham um verdadeiro sentimento em ajudar, um verdadeiro sentimento de amor pelos irmãos, mas não era verdade. Felizmente, nenhum de nós aqui é hipócrita, certo? Nenhum de nós. Alguém um dia disse que se Deus julgasse a hipocrisia na igreja hoje, como ele julgou de Ananias e Safira, seria necessário um necrotério lá no fundo. Já deixava 2 diáconos na porta e falava, leva. Afinal, nós já faz um culto fúnebre. Se Deus julgasse a hipocrisia da igreja, irmãos, do jeito que ele julgou Ananias e Safira, existiria necessidade de um necrotério na igreja hoje. Nós cantamos, tudo a ti, Jesus, consagro, tudo entregarei. Será?
Será que nós consagramos tudo ao Senhor? Será que nós entregamos tudo ao Senhor? Será que nós somos realmente um povo que evangeliza? Será que precisamos ouvir as palavras de Pedro? Por que você está mentindo para o Espírito, testando a Deus da maneira que você está fazendo? Nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Será? Será que eu amo a mensagem da cruz? E até morrer eu a vou proclamar? Será, irmãos? Então, para terminar, nós então examinamos hoje 3 sinais vitais da igreja, de uma igreja saudável, de acordo com Atos, começando no capítulo 4, 32 até 5, 11. Primeira coisa que nós vimos, lembram? Unidade. Uma igreja viva e vibrante é composta por membros unidos em um só coração, uma só mente, tanto internamente quanto externamente. Eles se preocupam uns com os outros, demonstram compaixão para com os outros e se apoiam mutuamente. O âmbito externo, eles trabalham em conjunto para alcançar os perdidos para o Senhor. Segunda coisa, generosidade. Uma igreja autêntica demonstra generosidade, tanto com seus bens quanto na sua adoração. Os membros abrem seus corações e abrem os seus recursos para auxiliar os necessitados, sem esperar nada em troca. Não espere nada em troca. Além disso, expressam ainda uma devoção a Deus através de uma adoração sincera, edificante e que inspira outros a fazerem o mesmo. Terceira coisa, autenticidade. Uma igreja verdadeira é composta por indivíduos autênticos e transparentes, que vivem de acordo com seus valores e crenças. Não há lugar para hipocrisia ou fingimento na igreja de Cristo. Os membros se esforçam para representar genuinamente o amor e a graça de Deus em palavras e ações. Nós precisamos ser essa igreja. Então, irmãos, esse texto de hoje, ele nos convida a uma oração e nos convida também a uma reflexão sobre isso que nós vamos fazer hoje, que é compartilhar da mesa do Senhor. Por quê? Porque a mesa do Senhor é para crente. Quem é que pode participar dessa mesa? Quem é que pode participar dessa mesa? Crente. Somente os salvos do Senhor Jesus podem participar dessa mesa. Porque essa mesa, ou através desse simbolismo que existe aqui, o Senhor Jesus disse que fez uma nova aliança com o seu povo. Amém? E se você faz parte dessa aliança, se você é servo do Senhor Jesus, se você reconhece que foi Ele que fez tudo isso por você, então você é convidado a participar dessa mesa. E agora, por que eu falei que nós precisamos, que é um chamado à oração? Esse texto ele nos convida a examinar se nós mesmos não estamos sendo Ananias e Safira. Se nós mesmos não estamos tentando enganar os outros com aparências externas. Lembra do homem lá no começo? Qual tem sido a nossa aparência? Será que nós temos aparência de morto, como aquele homem que aquela mulher teve que tentar ressuscitar? Qual tem sido a tua aparência como crente no Senhor Jesus Cristo? Qual tem sido a minha aparência como crente no Senhor? Será que a minha aparência é de morto? Será que a aparência da igreja é da igreja doente, morta? Se for, eu peço em nome de Jesus, ore a esse respeito. Ore para que nós possamos ser crentes genuínos no Senhor. E genuínos em todos os sentidos, na nossa fé, na nossa adoração, na nossa generosidade, no amor com o próximo, no nosso testemunho, em todas as coisas. Lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E cada um de nós tem um papel crucial para desempenhar nesse corpo. Todos nós fazemos parte dele.
E eu agora te convido então a nós passarmos um tempo em oração, uns minutinhos só em oração, para que nós possamos então refletir, então viemos aqui e participemos da mesa do Senhor. Amém? Pode encerrar a transmissão, Peter, por favor, obrigado. Vamos tirar um tempo em oração? Se você puder levantar, pode ficar em pé, se não pode ficar sentado mesmo, sem problema. Senhor, nós te adoramos mais uma vez essa noite. Primeiro pela tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que fala conosco a cada dia de maneira diferente, que tem poder de transformar o mais duro coração. Senhor, nós louvamos ao Senhor com corações contritos essa noite, Senhor Deus, com corações agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ajude-nos, ó Pai, a sermos uma igreja unida de verdade. Ajuda-nos a ser uma igreja generosa de verdade. Ajuda-nos a sermos uma igreja autêntica de verdade. Pai Santo, nós carecemos da Tua graça, nós carecemos do Teu poder para que isso seja possível nas nossas vidas. Dá-nos graça, dá-nos o Teu poder e que possamos verdadeiramente estarmos sempre com os olhos fitos no Senhor. Pai Santo, eu oro por mim, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, para que o Senhor possa sondar os nossos corações agora e ver se tem algo que não Te agrada e que nós possamos nos livrar dessas coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a resistir o maligno. A Tua palavra diz que se nós resistirmos o maligno, ele fugirá de nós. Pai, ajuda-nos a combater tudo que tem nos afastado do Senhor. Não nos deixe confiar nos nossos próprios méritos, não nos deixe confiar no nosso coração, não nos deixe esperar nessas coisas. Mas que nós possamos ser como Barnabé, o encorajador, aquele que onde chega abençoa o lugar, aquele que traz luz, aquele que traz vigor, aquele que traz paz e esperança onde é que ele chega. Nos ajude, Senhor Deus, e que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.